Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa sexta-feira, para finalizarmos essa semana juntos, orarmos por nossas famílias e também meditarmos na palavra de Deus. Sim, nós estamos fazendo a leitura do profeta Ezequiel e hoje queremos compartilhar com vocês os capítulos 38 e 39. Acompanhe conosco à medida em que nós refletimos nesse profeta que tem nos revelado que a glória de Deus se manifesta na terra, não apenas por expressões de bondade ou de milagres quando uma pessoa é curada, por exemplo, mas também quando executa os seus juízos, quando Deus manifesta a sua justiça e Ele está sempre presente, cuidando do seu povo. Mas Ezequiel nos mostra revelações da glória de Deus de maneiras extraordinárias, inclusive especialmente ao nos mostrar a justiça de Deus e nos chamar para a nossa responsabilidade pessoal, a realidade que as sementes que nós plantamos hoje vão resultar em frutos para as nossas vidas amanhã. E esses dois capítulos, Ezequiel 38 e 39, tratam de uma profecia contra Gog. Gog é mencionado na Bíblia em Gênesis capítulo 10, verso 2, como um dos descendentes de Jafé, filho de Noé. Porém, mais do que uma pessoa, quando nós encontramos várias vezes esse termo Gog, também em Apocalipse capítulo 20, Gog se refere mais a uma região ou um povo do que uma pessoa, mais um termo geográfico do que um termo em termos de quem descendeu de quem. Então nós vamos ver que Gog representa essa região que estava avançando sobre outros povos ao redor, inclusive ameaçando o próprio povo de Deus. Mas o Senhor traz uma palavra de profecia contra esse orgulho, contra essa falsa segurança na qual Gog, ou a região de Gog, confiava, que não era em Deus, mas na sua própria força. Então vamos meditar hoje com a leitura de Ezequiel 38 e 39, e ao final dessa leitura eu e a Rafa queremos orar pela sua vida, sua família e por esse final de semana que está se iniciando. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para trazer revelação e falar conosco nessa manhã. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado por nos sustentar, Pai, durante toda essa noite e nos dar esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos, Pai, fala conosco enquanto nós meditamos na Tua palavra, enquanto nós estamos declarando essas profecias, que o Senhor traga uma aplicação, Pai, pessoal para cada um de nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, começando com Ezequiel, capítulo 38. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra Gog, terra de Magog, o príncipe supremo de Meseque e Tubal. Profetize contra ele e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar, porei anzóis no seu queixo, e o farei sair com todo o seu exército, os seus cavalos, os seus cavaleiros, totalmente armados, e uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos empunhando a espada. A Pérsia, Cuxi e Puti estarão com eles, todos com escudo e capacete. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarma, do extremo norte com todas as suas tropas, todas as nações que são as suas aliadas. Aprontem-se, esteja preparado, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será convocado. Nos anos futuros, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Trazido das nações, agora vive em segurança. Você, todas as suas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade. Você será como uma nuvem que cobre a terra. Assim diz o soberano Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico que de nada suspeita, que mora em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações.
rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá, Dedã e os mercadores de Tarsis, e todos os seus povoados dirão a você: você veio para nos despojar do que é nosso? Você reuniu essa multidão para saquear, levar prata e ouro, tomar o gado e apoderar-se de todos os nossos bens? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gogue, que assim diz o soberano Senhor. Naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias que virão, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos deles. Assim diz o soberano Senhor: acaso você não é aquele de quem eu falei em dias passados, por meio dos meus servos, os profetas de Israel? Naquela época, eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isso que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, o meu furor será despertado, declara o soberano Senhor. No meu zelo e no ardor da minha ira, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os animais que rastejam sobre a terra, e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog, em todos os montes declara o soberano Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele, com peste e derramamento de sangue. Farei ardente sobre ele farei desabar torrentes chuvas, saraiva e enxofre ardente sobre ele, sobre as suas tropas e sobre as muitas nações que estarão contra ele. Assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Então esse capítulo já mostra como Deus se manifesta, se revela, revela a sua santidade, revela a sua glória, também através dos seus atos de juízo. Nós observamos também nesse texto a onisciência de Deus. Deus está falando de coisas que aconteceriam no futuro. Isso é algo impossível da nossa mente humana compreender, mas nós aprendemos na palavra de Deus que um dos seus atributos é que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, o que não significa que ele está forçando um povo a fazer uma coisa ou outra. Cada um de nós, isso é muito claro nas escrituras sagradas, inclusive nos escritos do profeta Ezequiel. Cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio, o nosso direito de escolha. A cada momento nós tomamos decisões, mas o Senhor diz que Ele vai permitir cada um experimentar as consequências das suas próprias escolhas. E Deus sabe de todas as coisas, no passado, no presente e no futuro. Vamos seguir com a leitura de Ezequiel 39, ainda nessa palavra sobre a região de Gog. Então, Ezequiel 39 diz: Filho do homem, profetize contra Gog e dize-lhe que assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, ó Gog, príncipe supremo de Meseque e Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas, e as nações que estiverem com você. Eu entregarei como comida de todo tipo de ave que coma carniça, e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei, declara o soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas terras costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor.
Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu santo nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E vem, é certo que acontecerá, declara o soberano Senhor. Este é o dia do qual falei. Verso 9: Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão. Os escudos pequenos e grandes, os arcos e as flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos, nem cortá-la nas florestas, porque usarão as armas como combustível. Eles despojarão aqueles que os despojaram e saquearão aqueles que os saquearam, declara o soberano Senhor. É óbvio que aqui Ezequiel, depois das palavras que ele declarou de juízo contra a nação de Israel, no momento em que Deus estava irado com o seu povo, depois Ezequiel virou o seu rosto contra as nações ao redor para profetizar contra essas nações. Nós lemos isso alguns dias, alguns capítulos anteriores. Ezequiel já profetizou nos capítulos 36 e 37 a restauração, o renovo de Israel. Então dá a entender que ele está falando de uma profecia mais futura, quando o Senhor vai guerrear por Israel de tal maneira que Israel não vai precisar buscar lenha para o fogo, ele vai usar as suas próprias armas como lenha, ou seja, a abundância de proteção será tão grande que mesmo armas serão utilizadas como combustível, porque o Senhor é quem vai estar cuidando do seu povo Israel. Eles não vão precisar dessas armas para lutar e não vão precisar de buscar lenha para o fogo, porque utilizarão essas armas para o fogo como lenha, como quem diz, o Senhor Deus é quem os protege. Eles estão guardados pelo próprio Deus, que é o Santo de Israel. Verso 11. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente, na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e toda a sua multidão serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, o povo de Israel os sepultará, a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, declara o soberano Senhor. Depois de 7 meses, 7 na Bíblia representa a plenitude, uma completude, provavelmente aqui uma menção a um período determinado que vai se cumprir, não necessariamente 7 meses como nós contamos hoje, mas uma completude de um período que vai se encerrar. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem. Assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Amon-Gog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome Amoná. Assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, para que venham de todos os lugares ao redor e se reúnam para o sacrifício que estou preparando para vocês, o grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de Bazã. No sacrifício que estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo, declara o soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o juízo que eu executarei e a mão que eu porei sobre eles. Daquele dia em diante, o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. Saberá ou reconhecerá. E as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus inimigos, e todos eles caíram à espada.
Tratei com eles de acordo com a sua impureza e as suas transgressões. Escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de todos os israelitas. Serei zeloso pelo meu santo nome. Eles suportarão a desgraça, bem como toda a infidelidade que mostraram contra mim, enquanto viviam em segurança na sua terra, sem que ninguém os espantasse. Quando eu os trouxe de volta das nações e os houver os ajuntado das terras dos seus inimigos, eu me mostrarei santo no meio deles, à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei na sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel, declara o soberano Senhor. Esse é o texto de Ezequiel 39. Por mais que os capítulos 38 e 39, como sequência, não estabeleçam um momento em que Ezequiel recebeu essa palavra profética e nem quando isso acontecerá, é claro que essa é uma profecia para os últimos dias, quando Deus, que cuida do seu povo, Deus que tem uma aliança com um povo que é comprometido com o seu nome, vai tratar, disciplinar o seu povo, mas nos dias finais derramar paz, derramar uma esperança verdadeira e derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Dá para entender que Gog representa essa região e o povo também que se levanta contra o povo de Deus, que pode por algum momento ter um avanço, ter um sucesso, mas todo aquele que se levanta contra o povo de Deus será julgado pelo próprio Senhor. Nós aprendemos desse texto que a glória de Deus e a santidade de Deus serão feitas notórias a todas as nações, ou seja, todos os povos vão perceber a grandeza do Senhor, quem Deus de fato é, quando ele julgar os inimigos do seu povo, e o seu povo são aqueles que têm uma aliança com Deus, um compromisso pessoal, de viver com Deus, de cumprir os seus propósitos, como um compromisso de uma família. Então, se você chegou aqui até o final dessa leitura conosco e você não tem certeza se você tem essa aliança com Deus, esse compromisso com Deus, nós queremos orar pela sua vida para que você possa hoje tomar pela primeira vez, talvez, essa decisão. Eu quero estar do lado do Senhor Deus, não do lado de Gog, mas do lado do Senhor Jesus, com o povo de Deus, o povo que leva o nome de Deus, o povo que tem garantido o cuidado, a proteção e as bênçãos eternas de Deus. Vamos orar pela sua vida, pela sua família. E esse texto é um chamado, uma convocação para nós rendermos nossos corações ao Senhor, nos colocando do lado dele. O apóstolo Tiago disse que é impossível agradar a Deus e ao mundo, porque quando você se faz amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. E se você se faz amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Então há apenas, nesse aspecto espiritual, dois lados. Ou você está do lado de Gog, como lemos hoje, ou você está do lado de Deus. Nós sabemos que a nossa escolha é estarmos com o nosso Deus, por isso vamos orar e consagrar a Ele nossa vida, nossa família. Amém. Uma coisa a mais? Não. Vamos orar então. Só Muito isso. obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra que nos mostra a tua soberania, a tua onisciência, o teu governo sobre todas as coisas. Sim, Esse meu texto Pai. nos lembra de como o Senhor reina no trono sobre tudo e sobre todos. E por isso nós te damos graças, te damos glória, te entregamos o nosso louvor e toda a nossa vida comprometemos para o louvor da sua glória. Eu e a Rafa oramos por aqueles que hoje estão fazendo essa oração hoje pela primeira vez, reconhecendo o Senhor como Salvador, como Senhor de sua vida, escolhendo voluntariamente se colocar do seu lado e não do lado do inimigo, não do lado das trevas. Pedimos, Pai, que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no seu livro, Amém, que o Senhor Senhor, em revele-se a nome de essa Jesus. pessoa e a sua família e complete a boa obra que o Senhor mesmo já tem começado na sua vida, em cada um de nós. Amém, Entregamos Senhor, em nossas nome de famílias, Jesus. entregamos o nosso futuro sob os teus cuidados, tudo que toma o nosso nome, seja para manifestar, como lemos hoje, a tua santidade, Amém, a tua Senhor, em nome grandeza, de o teu Jesus. poder, que através da nossa família, pessoas de muitas nações, os nossos vizinhos e muitas pessoas e famílias sejam
reveladas do Senhor, sejam Sim, Pai. conhecedoras do Senhor ao verem a nossa história, o nosso testemunho e também ao conhecerem da mensagem do Evangelho e da Tua Palavra através das nossas vidas. Eu e a Rafa oramos também por um final de semana abençoado, Amém, Senhor. pedindo que o Senhor nos Todo esse ajude a final de concluirmos tudo aquilo que nós temos ainda de pendência e de agenda para essa semana e pedimos que o Senhor nos dê um tempo de descanso, de qualidade, de bênção em família nesse final de semana que nós recebemos do Senhor como um presente de tempo para o nosso descanso depois dessa semana. Sim, Entregamos Pai. ao Senhor a nossa família, nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Oramos com ações de graças e com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então Deus Graças a abençoe Deus. muito seu final de semana. Amanhã é o Assim nosso dia de seja. descanso, então nós não estaremos aqui na live amanhã, mas domingo voltamos, né, meu amor? Com Vamos alegria. concluir na próxima semana de domingo a sexta esse livro de Ezequiel, muito interessante, também tem profecias lindas, te convidamos a acompanhar conosco, vamos até Ezequiel 48, concluindo essa leitura na próxima semana. Sim, que Deus te abençoe muito, você, sua casa, que esse final de semana seja um final de semana de paz, que Deus possa abençoar muito você e a sua família. Nós amamos vocês e nos vemos no domingo.